Noite de confinados, mais uma vez aqui juntos para trocar experiências, falar de como a gente está se sentindo. E hoje, o dia para mim foi um pouco puxado. Eu quero até contar essa história. Eu vou esperar a Élica entrar. A Élica já está aqui. Pronto, esperando ela entrar para a gente começar esse papo. Élica, que é doutora em filosofia, mestre em história, professora de física. Não é pouca coisa, gente. Meus convidados são sempre, fantásticos. E é sempre um prazer conversar com eles. Cada hora um traz uma ideia diferente, traz uma experiência diferente. Desculpem. E eu fico sempre muito encantada com o que eles falam, com o que a gente troca, porque é sempre muito gostoso. Eu vou mandar de novo aqui um convite para a Élica, porque eu acho que falhou alguma coisa no sistema. Mas como eu quero muito que ela ouça o que eu vou falar agora, porque eu sei que eu já vou dar um empurrão para ela sair falando, porque ela é uma mulher que é assim, que é franca, que fala o que pensa, com ela não tem tempo ruim, enfim, é sempre muito gostoso. Eu já entrevistei a Élica várias vezes no meu programa Histórias que Ensinam. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Vou mandar de novo o convite. Aguardando. Conectando. Oh, chegou! Você estava me ouvindo? Tava. Eu não tava conseguindo entrar, não sei o que diabo tá acontecendo. Internet tem dessas coisas, né? Deixa eu me arrumar aqui direito. Tem dessas coisas, mas aí eu preciso te contar já uma coisa, já para inspirar a sua entrada no Confinados. Porque hoje eu acordei meio revoltada, né? Porque se eu tô me dispondo a fazer live para falar de humano, do ser humano, e não do ser primitivo, nesse momento, então que eu também ponho o meu lado humano para fora. E aí hoje eu não Uhum. sei, mas eu acho que eu dei uma diélica. Porque eu Ah, participo de é? O um que que é dar uma grupo. diélica? É mandar ver mesmo, entendeu? É ter aquela coragem de falar assim, é isso aí que eu penso, sabe? Porque às vezes a gente fica Aham. com tanto receio, né, de não magoar o outro, não sei o quê. Mas resumindo, porque eu quero ouvir você, eu participo de um grupo no Zap chamado Adoradores de Livro. E eu escrevo Hum. microconto. Microconto tem 2 linhas, no máximo 5, poemas, às vezes poemas maiores, tem o meu livro, etc. E sempre boto o link lá. Só que nunca, eu já estou nesse grupo há 200 anos, nunca, ninguém sequer entrou, os adoradores de livro, nunca sequer entraram para ler um microconto meu, para falar nada, nem que está ruim, que é péssimo, que é bom, que é mais ou menos, que é nada. Isso foi uma coisa que sempre me, sabe, porque você gasta tempo lá escrevendo, você respeita as palavras. Eu sei que você é uma pessoa que respeita muito as palavras. Aí você gasta seu tempo dando um clique lá no grupo, deixando o negócio lá e ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Aí hoje eu mandei um texto assim: olha só, gente, muito obrigada, mas eu achei que eu estava no lugar certo, eu não fui acolhida aqui. Eu escrevo, me desculpe se é coisa de escritor, pode ser coisa de escritor, pode ser coisa do momento, mas é coisa minha agora. Me despeço de vocês, muitíssimo obrigada por tudo, mas realmente não me sinto acolhida, estou indo embora, sucesso e paz. Então, só para começar esse desabafo hoje, porque assim, É, a gente que dói. Eu sei que escreve dói. dói, né? Aí você vê a pessoa escrever assim no Insta: saudade não tem idade. Ela tem 200 mil seguidores, 1.000 curtidas, 2.000 comentários. Saudade não tem idade. Ou um abraço é muito maneiro. Então, assim, eu quero que fique comigo quem quer ficar comigo, sabe? Uhum. Não estou interessada em encher linguiça. Então, não era o meu lugar sair. Você, como é que você está nessa quarentena, Élica? Horrível. Tô assim, a gente vai empurrando, que a gente tem que sobreviver, né? Mas eu acho que não tem como a gente ficar bem, né? Com o Bolsonaro como presidente, no caso aqui do Rio, o Whitson como governador, no caso da cidade do Rio, Crivella como prefeito, no caso do Cefete do Rio, sob intervenção federal, sabe? Não tem. O único lugar onde eu tô com uma certa paz e morrendo de saudade, quando eu tô com meus filhos, é aqui em casa, né? Aí eu ocupo a cabeça escrevendo, lendo muita coisa.
é a mesma coisa que está fazendo a produção de vídeos, né? A gente fica pensando em ocupar a cabeça, em conversar, porque a gente tem muita saudade, né, Daniela? A gente conversar, a gente se abraçar, a gente trocar ideia ao vivo. As lives ajudam, mas a gente sabe que é, né, nada como estar ao vivo. Aí eu sofro, sabe? Por um lado é muito bom, porque me ocupa, que me faz, inclusive, eu me pentear, né? Porque a gente em casa, a gente fica assim, sem se pentear, sem, sabe? Eu já não tô mais me maquiando há muito tempo, nem pintando minhas unhas. Aí, mas pentear o cabelo é bom, né? Aí eu ficando Eu em te casa acompanho, aqui. eu lembro quando você abandonou isso, falou assim, É agora eu aqui, vou ó, ter tô cheio muito de mais cabelo tempo branco, para outras olha. coisas. É, aí eu tô nessa, mas aí, pô, precisa pelo menos se pentear, né? Ó, sabe, tirar o pijama é bom psicologicamente falando, emocionalmente falando. Aí essas Sim. lives me ajudam nisso, né? Mas ainda assim, escrever em tempo de quarentena, se concentrar com esse Brasil, acho que desde 2013, 2014, é muito difícil a gente se concentrar. Eu fico vendo aquelas lembranças do Facebook, né? Uhum. Quanta coisa a gente já passou, aquele estresse com o impeachment da Dilma, a Dilma sai, entra Temer, Temer também sabe, toda hora uma pancada, toda hora uma pancada, aí entra Bolsonaro, aí é Lava Jato, que a gente sabe o que foi a Lava Jato desde o início, sabe? Aí é tanta coisa, né? Aí entra a PEC, a assassina lá que cortou do teto dos gastos, aí entra a intervenção federal em várias universidades, Cefetes, institutos federais, ataca ao Pedro II. Aí tem esses babacas aí que quebra a placa de Marielle e acaba se elegendo deputado. Caraca, como lidar com tanta informação? Sabe? Aí tem o Moro, que era um Como é juiz, aí que... vira ministro da Justiça. Porra, puta merda, haja cabeça para lidar com o Brasil. O Brasil, se a gente contar, ninguém acredita. A pessoa fica assustada como é que a gente consegue viver aqui. É surreal mesmo, né? Você está falando de coisas que te atingiram muito fortemente. Eu conheço você, eu conheço a tua luta. Como é que faz para ter fé na humanidade, Élica, diante de tanta coisa que nesse momento te deixa até, sabe, catatônica, vamos dizer assim, por um lado, claro, porque você é muito ativa. Vamos combinar o seguinte: a primeira que descobrir a resposta para isso conta para outra, tá bom? Não, mas você está sobrevivendo, é isso que eu quero dizer. Você está sobrevivendo, É, você consegue sorrir, você consegue postar, você consegue falar com as pessoas. Como é que você faz para sair desse poço e fazer efetivamente as coisas que você gosta de fazer e que você acredita? eu acho que é a gente fazendo isso, Daniela, que a gente está fazendo. A gente se apegando às pessoas que a gente gosta, sabe? A gente está num grupo, por exemplo, ali, né? Os grupos do WhatsApp são outro hospício também, né? Como você viu. Às vezes é uma banda Uhum, de gente falando sozinho, mas a gente se encontra com muita gente legal. Você formou sim, um grupo ali no WhatsApp, um grupo, cara, que é difícil acompanhar tanta coisa boa acontecendo, é né? São verdade. pessoas que com uma produção, e produção em tudo quanto é área. Né? Tem gente na área de educação, tem gente que está não sei aonde, tudo quanto é área. Aí, às vezes, é um grupo que eu valorizo muito, sabe? Que quando eu quero exatamente me distrair, ter fé na humanidade, eu encontro com essas pessoas. O Encontro, educação me ajuda sabe? muito. Uhum. Aí encontra com a arte, né? O encontro com o cinema, sabe? Com a poesia. É nisso que a gente vai se apegando para conseguir é, sobreviver. Isso antes de pandemia, né? A gente já se agarrava, né, a essas pessoas que nos inspiram também, né? Que estão fazendo muita coisa boa, que estão embelezando o mundo. Uhum. E O vamos que olhar vamos. celular, que é meu cinegrafista, está falando aqui que é um reencontro com 64, quer dizer, algo novo com a cara velha. E aí eu vou completar com o Cazuza, né, um museu de grandes novidades, É, infelizmente. eu vejo o futuro repetir o passado, né? Uhum. É isso, a gente está vivendo essa coisa da censura, o chato, sabe, Daniela, é que a gente avisou tanto. Sabe, a gente Uhum. avisou tanto. Na época do impeachment, do golpe da Dilma, a gente falou, gente, isso não é normal, isso não é democrático. Não tem porquê, né, a Dilma sair. Se, você pode não gostar dela, mas se você tem o mínimo respeito à democracia, você não pode ser a favor disso.
É E uma questão teve gente constitucional, comemorando. não é uma questão partidária, né? Eu tenho muito esse cuidado, Pois até é, porque você sabe que eu trabalho numa casa legislativa. Então, sim. você está disponível para falar o que você quiser, porque você tem essa liberdade garantida por Constituição. Não sou eu que vou dizer para você, Érica, não fale a respeito. Mas eu me reservo alguns direitos por conta dessa minha questão de trabalho. Muito embora eu tenha também, você sabe muito bem disso, uma visão muito clara do que eu acho que politicamente é correto. Mas ali naquele caso era uma questão, não era uma questão partidária, era uma questão constitucional. É, exatamente. E além disso, né, quando a gente pega, eu lembro daqueles deputados, né, pela minha família, por Deus e por não sei o quê, pelos meus filhos, eu voto sim pelo impeachment da Dilma, né, pelo golpe. Aí você viu aquilo, né, para quem estavam entregando o Brasil, e as pessoas comemoraram a queda da Dilma. Sabe? Eu tive gente da minha família que, quando a Dilma caiu, foi comemorado isso. Né? Aí você entra no desespero, que não são pessoas ignorantes, são pessoas que têm leitura, sabe? São pessoas que se alimentaram bem, como eu, que têm discernimento, que estudou, que fez faculdade, e, à luz de tudo aquilo ali, ainda comemorou, porque não gostava do PT, ódio ao PT, aquilo tudo. Então, é muito difícil. Aí, como é que a gente lida com tanta dor, com tanta decepção? É o que eu estou falando. É fazendo encontros como esse, com quem a gente gosta, com quem a gente acredita, com quem a gente vê também produzindo, sabe? Eu acho que é assim que a gente consegue. E tentando ver também, né? Você vê, você, além de ler, você, além de dar esse espaço para várias outras pessoas que você está dando, você produz também. Então, olha que bacana, né? Tá em contato, a gente está, de certa forma, com algum contato. Isso é bacana Uhum. demais. Não, isso é bacana demais. Das coisas, falando, a gente falou das coisas horrorosas, das coisas bonitas. O que que você tem visto de bonito durante essa quarentena? E aí eu estou falando de comportamento da sociedade no geral, porque também a gente tem visto coisas horrorosas na sociedade, no comportamento em geral, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas só para a gente dar uma equilibrada, o que que você tem visto assim de bonito que tem te comovido? A solidariedade, sabe? Eu acho que é essa palavra que a gente vai tirar dessa pandemia, porque tem visto muita solidariedade, em vários sentidos diferentes. É, solidariedade da gente doando, né? Às vezes dinheiro para. A gente está vendo aí várias campanhas bacanas, né, para ajudar pessoas que estão passando fome. Solidariedade também a nível emocional, né? Que às vezes eu fico muito caída, muito triste, muito mal. E aí Uhum. vem logo uma rede de solidariedade. E aí, quando eu estou bem, eu vou ajudar quem está mal, porque a gente está num período, Daniela, muito delicado, né? Tudo se potencializou muito. A gente já vinha num ambiente de muita depressão, de muita ansiedade, sabe? De muita incerteza. Isso já deixava a gente mal de cabeça, com insônia, né? Com pressão Uhum. alta, com problemas de ansiedade. Aí entra tudo isso que está acontecendo hoje, né? Com as crianças em casa, adolescentes em casa, professores, professoras, a galera da educação volta, não volta, vai voltar em plena pandemia, com a curva aumentando, com vírus que a gente não conhece, sem vacina. Então, assim, a gente fica assim, tudo muito, muito ansioso. E aí eu vejo amigos, amigas, a gente assim, dando todo o conforto possível, tentando ajudar de várias formas diferentes, com atenção, com carinho, né? Quem às vezes cai, né? Uhum. Que tem muita gente caindo. E aí é essa palavra, solidariedade, que eu tenho visto assim de bonito, isso me emociona, sabe? A pessoa se sensibilizar com várias outras pessoas. Exatamente. Você sabe, uma das coisas mais bonitas que eu vi, que é triste, mas é bonita, e você vai entender a questão da beleza Uhum. americana lá daquele filme, enquanto a gente vê pessoas com grana dando festas, com aquele teste rápido, que só funciona se você está
com um diagnóstico ali, está apresentando realmente o diagnóstico, não, um sintoma. Não funciona se você está com ele incubado e tal, mas a pessoa colocando aqueles kits que serviriam para a população para fazer uma festa em casa. Pessoas com grana. E aí você vê um carinha que tem aqui, eu vejo do lado da Venâncio, que ele é um morador de rua, e ele fica sentado na calçada pedindo para as pessoas que entram na farmácia comprarem álcool em gel e máscara para ele. Então, assim, essa foi uma coisa, você entende o bonito que eu estou querendo dizer, né? Sim, claro. As pessoas têm tanto preconceito, meu Deus, e nesse momento que a gente precisa estar tanto na coletividade, a gente vê pessoas matando negros, sabe? Fazendo coisas. Eu não sei, eu acho que a gente vive um disparate, assim, eu não quero falar dicotomia, porque parece palavra enrolada, mas assim, a gente vive uma coisa que tem dois lados, um maniqueísmo mesmo, um bem e um mal, que, sei lá, não dá para explicar. Você acha que a gente vai sair melhor disso? Ou muitos de nós vamos sair melhor disso, Érica? Eu tenho altas e baixas. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Mas a balança tende para o sim, sabe? Porque a gente está vendo, depois de algum tempo, isso não vai ser rápido, a gente está vendo como que os governos, as pessoas se comportam, né? E mortes estão acontecendo, as mortes estão cada vez nos tangenciando, né? Mas eu estou com, né, já com vários nomes, né, de pessoas que vieram a óbito. Já tem nome, eu já conheço, pelo menos umas 3 aqui, né, diretamente e outras tantas indiretas. Então a gente está vendo como cada governo cuida, como cada pessoa se comporta, né? Por exemplo, essas pessoas que a gente viu, né, outro dia, agredindo um agente sanitário, falando assim, eu sou cidadão não, engenheiro, sou melhor que você. Então essas pessoas estão aparecendo e elas mesmas vão ver o que cada governo fez, o que cada pessoa fez e como é que a gente vai sair dessa, né? Como é que a gente vai sair dessa bem. Então, só tem uma forma de sair dessa bem, sendo solidários, com políticas públicas de excelente qualidade, com vontade política, né, com o Congresso atuante, com o povo fazendo pressão para que alguns projetos sejam votados a favor da população. Então a gente só vai sobreviver se tiver tudo isso acontecendo. Por isso que eu acho que, em certa medida, dá para a gente se sair melhor. Porque eu já vi que tem muita gente que compreendeu, por exemplo, o horror que vem a ser o Bolsonaro. Muita gente está compreendendo também, né, a farsa que foi a Lava Jato. Então, coisas que a gente vem, né, batendo, gritando há muito tempo, a verdade vem com o tempo, a gente sabe, né? A mentira ela não sobrevive, ela tem um tempo muito menor do que a verdade. A verdade sobrevive e está aparecendo. Então, aí essa esperança, né, de com o tempo as pessoas enxergarem, entendeu? Quem de fato se preocupa com o povo e quem não se preocupa, quem de fato é amigo e quem não é, né? Quando eu estive mal também, aí vai para uma coisa muito particular, né? Quando a gente fica mal, quem de fato está ao nosso lado e quem não está. Então, essa pandemia, não vou falar em lado positivo da pandemia, mas é um lado que a gente pode tirar como aprendizado, né? A gente vê quem está do nosso lado, sabe? Quem presta e quem não presta. E até essa galera que não presta começa a perceber também que tem algo esquisito nesse mundo, sabe? A gente sabe que essa política, por exemplo, neoliberal, essa política que já era fascista há muito tempo, o pessoal fica falando de fascismo agora, mas essa política fascista, essas pessoas sempre existiram. Né? A gente está falando de morte, a gente está normalizando as mortes agora com a pandemia. As mortes sempre foram normalizadas nesse país, sabe? A população negra periférica sempre morreu aos baldes, sabe? E muita gente não se importa com isso. Estranho, né? Exatamente. Você vê a sensibilidade de uma população quando morre, né, um adolescente negro e quando morre um adolescente branco. Né, que mora no asfalto, que tem apartamento e tudo, que tem casa própria. A reação é diferente. Então, esse negócio de normalizar a morte, a gente já normalizava.
tá? A nossa sociedade já normalizava muito isso. Agora o que está acontecendo é normalizando já por conta desse Covid também, né? O pessoal tá meio que morra quem tiver que morrer e tá tudo bem, indo para as ruas. Muita gente que está indo para as ruas são pessoas privilegiadas, que sabe que de repente vai ter um hospital particular, né, um médico particular para dar atenção. Então são pessoas egoístas, mas enfim, né? Enfim. Antes de começar essa questão de pedir para a gente ficar em casa e tal, estava muito pertinho disso. Eu fui caminhar no calçadão. E uma coisa que me impressionou muito, Érica, já tinha um lance desse tipo, vamos manter o afastamento, mas era uma coisa muito, muito no iniciozinho. Tanto é que ninguém usava máscara, podia ir para rua e tal. E eu estava passando e uma pessoa estava grudada em mim. Quando passou um negro perto dessa pessoa, essa pessoa tomou distância. Quer dizer, a doença não poderia estar comigo, mas poderia estar com aquele cidadão negro que passou do lado da gente. Eu fiquei olhando assim, porque de uma burrice, quando começou, todo mundo comprando litros e litros de álcool em gel. Eu escrevi sobre isso, eu escrevi até um microconto meio sarcástico, que nem é o meu jeito de escrever. Falando sobre isso, filhinho, você pode estar mergulhado numa piscina de álcool em gel. Se o cara contaminado vier der um espirro do teu lado, você vai ficar contaminado. Então, assim, a questão da coletividade, sabe? De pensar no outro, de pensar que a gente não está sozinho. A gente está sofrendo porque a gente está trancado, porque o ser humano, a condição dele é viver em sociedade, é viver com o outro. Então, assim, como eu posso pensar só em mim e não pensar no outro se eu vivo e aprendo por meio dele? Isso não é dito pela Daniela, isso é dito por sociólogo, isso é dito por psicólogo. Enfim, sabe? E parece que as pessoas não conseguem despertar, cara. Isso dá uma agonia. O que eu queria perguntar para você agora... você falou que perdeu pessoas. Como está sendo? Parece uma pergunta óbvia, mas não é, porque é algo que eu acho que é muito complicado. Luto é algo muito complicado, e luto longe é mais complicado ainda. Lembro de fazer matéria com pessoa que tinha sumido e todo mundo achava que tinha morrido, e para o parente, enquanto não tinha aquele corpo ali presente, a possibilidade de fazer um velório, aquela pessoa não estava morta. Eu queria saber para você, como é que foi lidar com esse luto dentro dessas circunstâncias que são horríveis? Tá muito complicado, né? Porque eu li um livro de uma médica. Bom, ele tá lá no quarto, a equipe tá trancada no quarto gravando um áudio, não posso nem entrar correndo. De uma médica que ela tratava, olha só que interessante, ela tratava. Tem um momento que a pessoa está doente, e aí o médico vira e fala assim: não há mais nada a fazer. Essa médica, ela atuava neste momento. Ela também tinha eu acho que uma especialização com psicologia, psiquiatria, sei lá o quê. Aí ela atuava nesse momento. Ela falava que nesse momento é onde se tem muito a fazer, onde você pode fazer tudo pela pessoa. Para a pessoa que nesse momento onde a gente está exatamente indo embora, né? Naturalmente, por motivo de doença, está no hospital, falou que acontece algo na nossa mente, a gente consegue enxergar um punhado de coisa. E se você tiver um parente ali nesse momento para conversar, né? É uma das conversas mais ricas que tem. E o livro é sobre isso. Depois eu posso achar o livro e se alguém aqui por acaso leu, de repente coloca o nome do livro aí. É muito interessante. O livro é lindo. O livro é lindo, porque a morte é um tabuzão pra gente também, esse momento da morte é um tabuzão, e ele falando da importância do luto, ela falando da importância do luto. Né? Você precisa viver o luto, você precisa ver essa pessoa, a importância de você se despedir da pessoa, a importância do velório, quanto que isso é importante pra gente. Né? Então, uma pessoa que, exatamente como você falou, que não viu, porque não viu o enterro, que não viveu o luto direito, isso gera uma perturbação. Isso gera um trauma.
para quem fica, né? Óbvio. Um trauma, esse trauma é muito difícil você lidar depois. Então é melhor você enfrentar tudo que você tiver que enfrentar. Agora, nessa época de Covid, né, você não pode, o corpo não é velado. O corpo sai do hospital direto para o cemitério. Né? Você não pode ficar ao lado dessa pessoa querida. Você não pode se despedir, você não pode ficar no hospital. Você não pode ver, não está podendo visita. Então, tudo isso que o livro falava, esse momento importante, né, em que você precisa, em que a pessoa ainda ouve, tem o um mínimo de consciência para você trocar alguma coisa, né? Isso quer dizer, a pessoa fica sozinha, doente, sozinha no hospital. Certamente, dependendo do estado que a pessoa está, sabendo que vai morrer, sem poder se despedir, sem poder conversar com ninguém, o parente também sem poder se despedir, sem poder velar o corpo, e sequer nem ao cemitério. Então, isso, Daniela, a longo prazo, até pequeno prazo, vai gerar muita gente, sabe? Sim. Um trauma, porque sim, é muita dor mal administrada que a gente não está podendo lidar com o luto da forma natural. O luto, né, ele sendo feito de uma forma natural, da melhor forma possível, já é uma forma muito ruim. Mas é uma coisa natural. Né? Você enterrar um ente mais velho, um avô, uma avó, uma mãe, um pai, vai doer o resto da vida, mas é natural. E dependendo de como você vive esses últimos momentos, você consegue viver bem, aceitar essa morte. Agora, o problema é quando você não aceita a morte. E esse negócio de você não poder se despedir, não ver o corpo. Isso é muito pesado. Aí, esse livro que eu já li há muito tempo, esse livro eu li há muito tempo. Ele está lá no meu quarto, que está na cabeceira da minha cama, você faz o seguinte, Érica, deixa depois nos comentários, porque esse nosso livro... Olha, ela está já falando aqui, o livro está aqui falando, o livro é da autora Ana Cláudia Quintana. Eu não lembro, será que é esse mesmo da Ana Cláudia Quintana? Essa que é médica, a TT Curumim está falando. Essa que é médica também... De repente é esse. É uma doutora, é uma médica que fala sobre a morte. Você deixa nos comentários que o vídeo vai ficar no IGTV e vai para o meu canal do YouTube também. Eu estou colocando tudo lá. Aí você deixa lá nos comentários, porque eu, inclusive, fiquei bastante interessada. Esse é um assunto, para mim, bastante delicado. É um assunto delicado, Muito, eu tenho dificuldade com luto. Todo mundo tem, e é exatamente isso que ela fala, né? Mas eu tenho dificuldade assim, de 20 anos para encerrar um luto, sabe? 20 anos. Então, assim, eu realmente é algo que é um assunto que me interessa muito. A gente não, realmente na nossa sociedade, a gente não foi criado para encarar essa questão que a morte faz parte da vida, enfim. E, ó, eu não sei, aí já mudando um pouco de assunto, você está vendo aqui quem eu coloquei atrás em sua homenagem? É o Einstein. Eu quero bonitinho, te perguntar. Boneco. Muita gente fica assim, caramba, os pais principalmente se preocupam muito. O ano deve ser dado como perdido? Não deve? Qual é a tua opinião a respeito, Érica? A minha opinião a respeito, Daniela, assim... É tudo muito delicado, né? A primeira pergunta que eu me faço é: para que a gente educa? Né? Ótimo. Que tipo de cidadão, que tipo de cidadã que a gente quer colocar no mundo? Certo? Então a gente está vivendo um momento como esse, né? Com tantas dores. Um momento como esse que a gente não pode sequer velar os nossos mortos. Isso que tem muita gente passando fome, sabe? Muita gente sofrendo de muita ansiedade, muita gente desesperado. Pessoas que a gente conhecia, pessoas famosas, né? Que está desesperada porque não só porque não tem dinheiro, mas porque não tem trabalho e não tem perspectiva, certo? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Pois a verdade é essa. Então, aí, será que num momento como esse, se eu esquecer, se eu fingir que nada está acontecendo, como a gente fingiu várias vezes que nada está acontecendo para dentro de uma sala de aula, mas num momento como esse, será que dá para fingir que nada está acontecendo? Para eu ensinar leis de Newton, como se nada tivesse acontecendo, como se isso fosse uma coisa super importante, o Enem fosse super importante, esse conhecimento conteudístico fosse super importante? Será que é isso?
Ou é um momento, exatamente, como você fez outra pergunta anterior. Ela falou assim, você acha que a gente vai ficar melhor do que isso? A educação tem um papel fundamental nisso. Né? Se a escola, nesse momento, finge que nada está acontecendo, né, despreza isso, volta às aulas para continuar fazendo avaliação, fazer prova, naquele modelo antigo, com o mundo aí, né, do jeito que está, o que a gente vai estar ensinando para essas crianças? O que a gente vai estar ensinando, né, para esses jovens? Ah, mas a gente volta com distanciamento, a gente volta assim, a gente volta assado. É quase uma psicopatia, né? Pois é, a gente. Aí falando que ainda que a gente volte às aulas com todas as medidas de segurança, o que não está acontecendo, porque a gente não tinha medidas sanitárias, a gente não tinha escola em condições decentes antes da pandemia, que não tinha, às vezes, giz, que não tinha, às vezes, quadro, não tinha ar-condicionado, não tinha banheiro e sequer tinha professor. A gente tinha escolas assim, temos escolas municipais, estaduais, escolas públicas assim. Agora imagina retornar, né, ainda com essa pandemia. A gente tá sem condição. Então, aí quando você pergunta, você acha que o ano deve ser perdido? Eu acho que o ano tem que ser repensado. É o momento da gente repensar mesmo a educação, né? Repensar mesmo se é importante. O que é exatamente o ano ser perdido, né? O que seria exatamente isso? A gente retardar um ano para se formar, para completar o ensino fundamental, para completar o ensino médio, para entrar numa faculdade? O que é um ano na nossa vida, certo? Eu acho que é o momento da gente tem que pensar mesmo em sobreviver, em cuidar do outro. Esse é o momento. Não tem condição de voltar à aula presencial. Não tem. Isso é dado. Isso é dado. Sim. Não sou eu, Érica, que está falando. É Fiocruz que está falando. A Anne está aqui. Os cientistas estão falando. A Anne está falando de educação. Tem que ser para formar uma outra forma de sociedade mais solidária, com justiça social, que é, na verdade, o que a gente quer, né? Você falou, é o papel da educação, que eu acho que as pessoas esquecem, fica naquela educação bancária que Jesus, Paulo Freire já falava, que tantos outros falaram também. Não, pois é. Essa hora, se Paulo Freire estivesse vivo, né? É essa a pergunta. O que ele pensaria sobre isso? Sobre voltar às aulas? Ele já falava antes, né? Que, obviamente, né? Que ele foi muito antes dessa desgraça toda que está acontecendo, de pandemia. Ele já falava antes que a gente não pode ensinar sem antes contextualizar, falar dos problemas que tem na sociedade, uma série de coisas. A primeira coisa vem isso. Imagina agora. Certo? Então a gente tem que repensar. O ano é tão importante assim? O ano, essa unidade de medida, você passar de ano, né? Essa unidade foi uma unidade culturalmente construída. Né? A gente pode repensar nisso também. E não tem nada que nos obrigue a compartimentar os anos na escola. As leis nossas, oficiais, não nos obrigam a isso. Você pode, inclusive, fazer um bloco do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, tudo junto. É que a gente está acostumado, né, a fazer primeiro, segundo, terceiro ano, dividir por disciplinas, mas você tem liberdade na nossa Constituição para você fazer uma escola sem muros, uma escola sem séries. É claro que você tem no final um diploma do ensino médio, um diploma do fundamental, você tem umas condições mínimas para você conseguir, mas o diploma, né? Mas não tem nada falando que você precisa ter anos assim compartimentados. Né? Então você pode pensar, por exemplo, uma coisa que poderia estar sendo pensada, e está sendo pensada, em você fundir 2020 e 2021. Nesse momento, menos é mais. Certo? A gente pensar, e isso já está sendo pensado também, e como seria o trabalho remoto. Né? Que é você ensinar pela internet, não é bem ensino à distância requer, né, uma outra metodologia, o ensino à distância também requer aula presencial, então não é ensino à distância, mas é um ensino remoto, né? Você fazer o que dá para fazer nesse momento, mas fazer de forma com uma qualidade, com compromisso, né, com a educação, com esse cidadão, com essa cidadã que você está formando. Então dá para a gente pensar em uma série de coisas. Tem muitos educadores e educadoras pensando desse lado. Agora, é assustador, é desesperador, num momento como esse, em que, exatamente, a gente tinha que estar um caos a saúde e a educação, a gente está sem ministro da saúde, sem ministro da educação. Certo? Isso mostra, né, deixa muito nítido para todo mundo, né, você vê para quem esse cara está governando, certo? Ele não está
pouco se lixando para a questão da educação e para a questão da saúde, uma questão que envolve tantas discussões sérias. O ministro da Educação é importantíssimo para a gente avançar em várias pautas, sabe? Para a gente conseguir pensar em logística, pensar a educação de uma forma melhor, para a gente conseguir que seja passado algumas coisas, algumas medidas. É importantíssimo. Nesse momento seria assim, de suma importância um excelente ministro da Educação, um excelente ministro da Saúde, para que nos ajude a sair dessa o mais rápido possível, ou passar por isso, não é sair dessa de repente, mas passar por isso de uma forma boa, dentro do possível. Da melhor forma que a gente conseguir. Eu estava gravando o programa Educação essa semana, na sexta-feira, o programa foi ao ar na segunda, já está lá no meu canal do YouTube, que era ensino online e volta às aulas, porque o ensino à distância, como você falou, ele é concebido para ser à distância. O ensino online tem sido aulas presenciais transformadas em aulas online, que também já vamos dizer, uma dificuldade para muitos professores que estão acostumados com as aulas presenciais, não receberam capacitação para isso. A gente tem a questão do acesso à internet, a gente tem questão do acesso aos computadores. Às vezes o cara tem até computador, mas só tem um computador em casa para todo mundo usar. São tantas coisas. Eu recebi a gerente de educação especial do município de Nova Iguaçu, e ela falando, né? Imagina as pessoas, as crianças que já não são incluídas em sala de aula, como é que fica essa questão da educação online? E ela falando que, nossa, que o primeiro trabalho delas, está falando aí de Ministério da Saúde, da Educação, o primeiro trabalho delas é ensinar as famílias o que é a Covid, que tipo de situações essas famílias devem evitar, porque a gente acha que está todo mundo informado, e não está. E o papel da escola nessa informação é fundamental. Quando a gente fala em preparar, pelo menos essa é a minha visão, também como professora na educação, é dar ali até o 2º grau condições para o cara ser autodidata, para ele ter um senso crítico sobre a vida. O que não necessariamente tem a ver com ele ter de cor a fórmula aí que você falou. Entendeu? Você é professora de física, eu sou apaixonada, mas esqueci todas as fórmulas. Então, assim, o que é mais importante? É ter a fórmula na cabeça ou conseguir encontrar a sua forma de enxergar o mundo? Eu acho que é nesse ponto que a gente está e que é crucial a gente discutir. Tem muita coisa acontecendo, né? A gente pode discutir, por exemplo, o papel da escola não deve ser mais o de passar informação. Já tinha passado há muito tempo isso. Informação todo mundo tem na palma da mão, né? É um lugar de encontro, né? Para você se encontrar, para você aprender a falar, aprender a discernir com as informações que você recebe, né? Porque é muito importante nesse momento você saber, por exemplo, discernir uma informação falsa de uma verdadeira. Esse eu acho que é um dos papéis agora que a escola deve ter, que a gente tem que se debruçar muito, muito por isso, tem que ter disciplinas na escola. Quando a gente envolve os alunos em projetos para fazer pesquisa, eles saberem identificar o que é uma notícia falsa, né? O que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia boa, o que é uma pesquisa rasa, o que é uma pesquisa profunda, né? Eu não vou desmerecer youtuber, não, porque tem muitos youtubers muito estudiosos, né? Mas a gente tem que saber. Tá, e tem vários youtubers, tem uns que tem uma facilidade assim, de se comunicar sobre a questão audiovisual, muita coisa tecnológica, tudo. Então tem muita coisa no visual, mas tem pouco no conteúdo. Então, às vezes a pessoa vê um youtuber assim com tanta coisa, né, com tanta tecnologia e achando que aquilo é bom, mas no conteúdo ele precisa identificar que aquilo é fraco. Então a escola tem esse papel de ajudar, né, as crianças, jovens a identificar isso tudo. E em tempo de pandemia, a Aniele também já falou falou que ensino remoto é coisa do capiroto, e é mesmo, porque a gente está aqui, eu ontem... Cara, tava aqui numa reunião com alunos e alunas do Cefet, né, coisa de monitoria, e a minha internet caiu. Aí eu fiquei desesperada, aí liguei o 4G, aí quando eu liguei o 4G, né, eu tive que correr para pegar o meu fone. Aí, olha só que maluquice, né?
Aí É a minha isso. gata, que é meio estressada, veio, avançou em mim, queria me morder. Eu falei assim, porra. A minha eu coloquei E, para fora, por isso que eu te pedi 2 minutos antes de entrar, porque eu coloquei para fora, senão ela fica miando aqui. Mas quando eu te falei dessa questão da informação, eu estou te falando de população bem carente mesmo de Nova Iguaçu, que realmente não tem banheiro em casa. Infelizmente, a gente vive isso no século XXI, as pessoas não têm banheiro. Entendeu? Então, assim, e saber como lidar com aquela criança, por exemplo, que tem uma paralisia cerebral, ou que tem vários tipos de deficiência, porque muitas vezes os pais não sabem como lidar com essas crianças, o que fazer. Se os pais de crianças sem deficiência não sabem o que fazer com elas durante a pandemia, e ontem eu entrevistei um defensor público que falou isso para mim, falou assim, eu fico meio sem saber, a gente está lendo agora juntos, mas eu ainda estou aprendendo. Ele falou mais ou menos o que você falou, olha, se alguém aí uhum. souber, me conta. Você imagina um pai e uma mãe de uma criança com necessidades especiais ou com múltiplas necessidades especiais que não tem banheiro em casa. Então, assim, é complicado. O papel da escola, e a gente precisa realmente tirar a escola do século XIX, falar de tudo isso, falar de formar um cidadão crítico, como você falou, que tem condições de examinar o que é uma fake news e o que não é, porque realmente elas são devastadoras. Para falar uma mais simples, aquela que o pessoal foi fazer, pegou dinheiro emprestado, gente, para fazer fila lá em Niterói, achando que ia ter emprego. Gente, pelo amor de Horrível. Deus, é maldade, além de tudo. Não é só a questão política, não. Acho que é a questão da maldade do ser humano, né? Essa questão que você tocou de alunos com necessidades especiais, né, é uma questão assim, que me toca muito, sabe? Eu tive contato com várias mães que têm crianças e jovens com necessidades especiais lá no alto do morro, sabe? Isso me doeu muito, né? Essas pessoas tinham que estar recebendo todo o apoio do Estado, sabe? Essas mães tinham que estar recebendo tudo. Essas mães não podem trabalhar porque tem que cuidar, né, de uma criança e às vezes tem a criança especial e mais umas 5 em casa, sabe? Elas tinham que estar recebendo toda a assistência do Estado, assistência psicológica, emocional, financeira, sabe? E são mulheres que estão abandonadas, crianças que estão abandonadas. Tem muito caso assim, não são poucos, não. A gente teve outra coisa que somou aí, né? Foi com a chikungunya, mulheres grávidas que pegavam chikungunya, que a criança, né, nascia com algum problema no cérebro, né? Tinha um nome. Tinha um nome, uma paralisia cerebral, Sim, ou tinha um nome. Eu tô, não. não, é outra coisa, é outra coisa. Bom, a quantidade de crianças que tem assim, né, em periferia, e que as mães têm que cuidar, e aí não podem trabalhar porque tem que dar toda a atenção. Sim. Enfim, essas pessoas precisavam ter todo o tipo de atenção e carinho da sociedade, sabe? É isso que a gente está falando no início. As pessoas já eram muito ruins, né? A gente já normalizou muita coisa, né? Que essa pandemia nos sirva para trazer à luz, né, para a superfície, tudo isso, gritar bem forte, né? Quando fala em voltar às aulas, fala assim, ô Crivella, ou sei lá quem é o teu prefeito aí, né? Eu falo assim, olha só, a gente não tinha banheiro, não tinha professor, aí você quer que volte às aulas como? Né? Em que condições que a gente vai voltar às aulas? Então, tem que ter no mínimo dar dignidade, tem que ter condições sanitárias para que as aulas voltem, condições pedagógicas para que a aula volte, condições didáticas, entendeu? Para o professor trabalhar, coisa que a gente já não tinha. Né? Então, A Jane tudo isso falou tem que aqui vir já à há um tona. tempo, a Jane passou, é uma professora do Espírito Santo, passou aqui já há um tempo falando que lá no Espírito Santo eles não têm previsão de retorno. Fizeram, acho que, reunião essa semana e foi decretado assim, que não tem previsão de retorno mesmo, e é quando todo mundo tiver seguro, né? E realmente foi o que você falou, a gente considerar um ano letivo apenas porque você está dando aulas remotas, que aula é essa? Quem está tendo acesso a essa aula? Então, são discussões que precisam ser feitas com a comunidade escolar e com a sociedade no geral. Vamos pensar vamos focar qual é o objetivo, né? O objetivo são pontinhos lá na competição, ou o objetivo é realmente formar o cidadão? Acho que a grande questão é essa.
Como é que tem sido desafiador para você planejar as suas aulas remotas? Como é que tem sido como professora? Porque as suas aulas sempre foram Desafio, presenciais. desafio total, né? Porque lidar com tecnologia, lidar com ferramentas novas. Eu não sou, né? Eu não sou ligada a isso, para você ter noção, né? Eu não vejo televisão, não é porque eu tenho algum preconceito com televisão, não. Eu não consigo ligar a televisão. Né, aqui de casa, aqui, dois controles, e meus filhos colocam videogame, eu faço uma confusão danada com aquilo, eu nunca consigo colocar no canal que eu quero, assistir o que eu quero, fico nervosa, aí é muito mais fácil pegar um livro para mim, né, e ler, sabe? Então, no computador, qualquer coisa, qualquer programa novo que eu tenho que lidar, eu já fico nervosa, sabe, para administrar isso. Então, nossa, aí eu perco muita energia, né? Exatamente tentando aprender e nervosa com essas tecnologias. E olha, eu tenho um bom computador em casa, uma boa internet, certo? Eu tenho todas as condições aqui para fazer o negócio super direito, mas ainda assim eu fico super nervosa, angustiada, e já chorei, né? Eu falei assim, caraca, como é que a galera vai fazer isso? Era uma questão de fazer uma conta numa mesa, né, digitalizadora, entendeu? Que eu não estava Uhum. conseguindo reproduzir. Né? Que tem que ter ferramentas oficiais também para você fazer esse tipo de coisa. E eu não estava conseguindo fazer. Aí, super nervosa, sabe? Super angustiada, chorei. Não tá fácil. E volto a falar, eu tendo uma condição super privilegiada. Imagina todo o Super, resto. super. Você é uma Né? Imagina. doutora. Imagina uma professora que fez ali o grau técnico para dar aula, que em alguns municípios ainda aceitam, você não precisa ter pedagogia, né? Ou uma pessoa Uhum. que fez um sacrifício para fazer aquela faculdade de pedagogia e que estava acostumada com o estilo de aula, ter que se habituar a isso tudo. A Camila. Tem algumas pessoas aqui falando, vocês acham que o ano deve ser perdido, não deve? É exatamente isso que a gente está falando, a gente não tem fórmula. Eu acho que é isso que a Erika está dizendo. O que a gente vai tentar sempre priorizar e que a gente tem que ter em foco é diálogo e qual é o nosso objetivo ao educar. Acho que a gente não tem resposta para isso. Não tem como, né, dizer, vai ser assim, não, 2020, quem esteve online e aprendeu qualquer coisa, joga o que aprendeu na lata do lixo. Essa ideia que você deu, Érica, de juntar assim, os 2 anos de alguma forma, eu achei bem bacana, porque a gente Eu acho pode que pegar tem que algo. pensar isso. Camila está aqui Uhum. falando que lá em Minas vai voltar a aula online agora dia 27. Faremos um semestre em 3 meses, acho que faremos mais um período ainda esse ano. Pedagogia, para você ver, o negócio tá ruim. A questão de repetir de ano, que muita gente está preocupada, é, esse ano está morto, né? Uhum. A Uhum. palavra é essa. Esse ano não, sabe, tá muito atípico. Se a avaliação já não fazia sentido, né? Por Uhum. que na minha cabeça a avaliação não fazia sentido? Porque a gente tem uma turma de 30, 40 alunas. Aí a gente pega esse grupo de pessoas. Aí a gente ensina. Quando você coloca avaliação para fazer no dia, por exemplo, vamos fazer avaliação no dia 12 de julho. Né? A gente está pressupondo que aquelas 30, 40 pessoas, elas vão assimilar aquilo naquele tempo, da melhor maneira possível. E E vão são estar pessoas bem muito naquele dia diferentes. para serem avaliadas, Exatamente. né? Para estudar para tudo. E dar uma nota em cima daquilo ali. Então, se isso já é uma coisa assim, surreal, super agressiva, perversa, fazer uma avaliação assim, e imagina nessas condições que a gente está. Então, quando a gente fala em volta às aulas, a gente fala também em avaliação. Como é que a gente vai fazer essa avaliação com o ensino remoto? Porque não pode mais Uhum. aplicar prova, porque o professor e a professora não vai estar lá vendo. Né? Como é que vai fazer isso? Então, esse ensino remoto também vai discutir um ponto da avaliação. E discutir avaliação, para mim, é uma coisa muito positiva, porque eu sempre fui contra vários tipos de avaliação que a gente tem aí. Né? Que eu acho que, para mim, não avalia absolutamente nada. Né? Às vezes, um aluno Exato. tira 10 em física, quer dizer que ele estava muito bem naquele dia, que ele conseguiu, né, fazer vários probleminhas, que ele teve uma semana ótima, conseguiu estudar, se concentrar. Mas o fato de uma pessoa tirar 4 numa prova de física não quer dizer que ela seja burra, que ela não tenha a capacidade de aprender física. Ela estava no momento ruim, não estava no tempo dela. Eu Cada vou um te tem dar um tempo exemplo próprio. rapidinho, que a gente já está quase 1 hora. Eu tenho medo do Instagram cortar a gente, aí eu não consigo Aí salvar live, corta. não Eu não consigo entendo nada. como é que a live da Por Tereza exemplo, Cristina dura 3 horas.
Não entendo como Pois é que não é, cai. pois é, pois É a é. única live que não Pois cai, é. de resto todo mundo cai. E cai e não pode salvar. Mas vou dar um exemplo. Eu nadei muitos anos até chegar a receber o convite para ser atleta e não fui. Toda vez que a minha professora falava, olha, hoje é dia de prova, vai lá, crawl, volta lá, medley. Eu nunca passava de uma parte da piscina para outra. Eu nunca passava. Aí ela sacou. Aí um dia ela falou assim, não sei o que, faz um medley aí pra mim. Aí eu falei assim, aí eu pensei, será que ela tá me dando prova? Eu falei, não, não deve estar, porque senão ela me falaria. Fiz. Aí ela, olha, a partir de amanhã você tá lá do outro lado, na outra piscina. Porque ela sacou que toda vez que ela falava pra mim que eu estava fazendo uma prova física, eu não nadava bem. Então, é essa a questão da avaliação. A gente está no finalzinho. O pessoal que me segue, que não segue a Élica Takimoto, sempre muito franca. Tem um programa dela no meu canal do YouTube, o Boa História com Daniela Lobo, maravilhoso, falando da mulher Nossa, a que gente se fofocou tanto, separa né, aquele dia. depois dos 40 anos. Nossa, Então, a gente fofocou tanto aquele Nossa, foi dia, foram ótimo, tantas né? histórias. Nossa, foi Muitas. E ainda vamos ótimo. falar de muitas histórias, se Deus quiser, viu, Élica? Então, quem não me segue, siga a Élica Takimoto. Quem segue a Élica e gosta de história, vem para o Boa História com Daniela Lobo no Instagram e no YouTube. Isso. E Élica, termina aí, a gente está em 53. Me dá uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, dá para gente as suas últimas palavras desta live. Pelo amor de Deus, não vai ser um negócio de últimas palavras. Desta É. live. Manda um Daniela, recado. primeiro, agradecer mais uma vez, né, a sua aproximação, o seu Eu que carinho. Toda vez que você agradeço. se aproxima, eu recebo você com muita alegria, né, porque eu vejo com a dedicação que você faz ao seu trabalho, o seu carinho, né. Eu estive lá na TV Alerj, foi ótimo, né, todos os nossos encontros foram maravilhosos, né, a conversa flui muito bem. Parabenizar por tanta iniciativa que você tem várias iniciativas. É de escrever, é de reunir o grupo, de reunir pessoas, de entrevistar, de contar história, né? Tem uma vontade própria, uma luz própria para fazer isso. Então, parabéns para você por isso. Quem está nos Obrigada. assistindo, né? Quem está aqui, ficar em casa na medida do possível, sabe? Algumas medidas ficar em casa, tentar se cuidar, se alimentar bem, ler coisas, desobedecer Bolsonaro, o que Bolsonaro falar, você faz contra, né? Ele falou outro dia que usar máscara é coisa de viado, olha só, né? E todo mundo que estava perto dele, ele falava isso, e ainda ia apertar a mão para criar constrangimento mesmo na pessoa. Então, uma pessoa dessa homofóbica, misógina, né? Que é responsável pela morte de milhares de pessoas, então o que ele falar é só você fazer o contrário, que de repente você está fazendo a coisa certa. Tá? E é isso, a gente tá num momento difícil, não se cobrem tanto, né? A gente está num momento muito delicado, pessoas estão ou dormindo muito, ou dormindo muito pouco, ou comendo muito pouco, ou fazendo muito exercício, ou fazendo pouco. A gente tem fases e está todo mundo se adaptando a essa realidade horrível que a gente está, e eu tenho esperança que a gente vai sair dessa. E como a gente falou aqui, sair dessa melhor. Porque não, infelizmente a gente não está com a melhor didática possível, mas eu espero que tanta dor nos ensine alguma coisa. Não era assim que eu queria que as pessoas aprendessem, mas pelo visto eu espero que isso pelo menos tenha uma função didática na cabeça das pessoas. Tanta dor, sabe? Tanto sofrimento, tanta fome, né? Que as pessoas levem isso em consideração quando forem pensar no futuro. É isso, Gente, Daniela, muitíssimo obrigada. obrigada, Élica, pela tua participação sempre brilhante, humana, verdadeira, assim, dá uma coisa pra gente de, ai, meu Deus, ainda dá para acreditar, sabe, que existam seres humanos. E agradecer o pessoal que esteve com a gente até agora, muito obrigada. Camila estava Desculpa se a aí do gente início não ao fim. leu. Camila, Pois obrigada aí por é, tanto eu comentário, por você queria estar ter junto com a lido. gente. Ah, Camila, que eu tenho conversado, né? É a Camila que É eu tenho aqui, é a Camila conversado? aqui de Minas. Ah, Tá aqui do início ao fim então, aqui com a gente. maravilhosa, maravilhosa. E desculpa não ter lido todos os comentários. A Élica vai ler depois os comentários e vai Boa. respondendo também. A gente vai respondendo. É porque se a gente para ler todos os comentários, a gente também não consegue conversar aqui. Se perde, é Acaba confuso. se perdendo. Vou É isso. encerrar antes que derrubem a gente. Tá bom. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem. Beijo, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.